Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 19. O assunto da palavra é: o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que, todo um ano, se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Glória a Deus. Então essa palavra, esse contexto já diz para nós que houve uma grande perseguição aos ainda não eram chamados de cristãos, mas aqui em Antioquia eles foram pela primeira vez chamados cristãos, como está aqui no versículo 26. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então eles foram para Antioquia fugindo da perseguição. E eles não anunciavam o evangelho, Jesus Cristo, para os estrangeiros, mas somente para os judeus. Eles Pedro e os demais companheiros não anunciavam o evangelho para estrangeiros. E aqui desceu alguns homens cirenenses e havia entre eles alguns varões chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, falaram a um povo estrangeiro, aos judeus, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então eles se alegraram vendo isso, que os gregos estavam se convertendo ao Senhor. Glória a Deus, se alegraram. E chegou a fama, esta boa notícia, aos ouvidos dos demais da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. E eles, ouvindo essas novas de alegria, enviaram Barnabé também para reforço a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Então o Senhor diz para nós aqui, as palavras de Barnabé, para todos nós essa palavra se estende e chega até nós. Vamos servir a Deus com alegria e com propósito de coração. Se por acaso tem alguém que está fraco, desanimado, se anime, é tempo de se animar. Volte, busque ao Senhor,
Busque ao Senhor servi-lo de coração e de alma, glória a Deus, com grande propósito no seu coração. Como Barnabé deu esse conselho àqueles que estavam se convertendo ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E Barnabé foi buscar reforço ainda, ficou tão animado, tão contente, que foi buscar Saulo para ajudar na pregação do Senhor Jesus, pois era um homem eloquente e cheio dos dons de Deus, para falar do Salvador Jesus Cristo, e ficaram nesse lugar por um período de 1 ano aproximadamente, ensinando-os sobre a palavra de Deus, sobre os preceitos de Jesus Cristo, sobre a vida, sobre o fundamento da vinda de Cristo, o Salvador, glória a Deus, porque não tinha um livro como nós estamos lendo agora, né? Atos dos Apóstolos, ainda estava em formação, estava a história ainda sendo compilada primeiro, eles vivendo, para depois ser escrito e chegar para nós da maneira que chegou os relatos, glória a Deus, aleluia. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé era um homem de bem e cheio do Espírito Santo, dedicado, servindo a Deus. Deus nos reveste daquilo que é do céu, do Espírito Santo. Nós precisamos crer, precisamos buscar, precisamos nos aproximar de Deus com o nosso pensamento, com as nossas palavras, com as nossas orações. E o Senhor nos reveste e nos enche do Espírito Santo e de palavras de virtude para falar, para ensinar, para esclarecer, para ajudar, para motivar aquele que está cansado, está desanimado, está parado até. O Senhor diz: volte a caminhar, volte a andar com o coração pleno, com o coração disposto diante de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E sucedeu que todo 1 ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ali começaram a ser chamados de cristãos. Por quê? Por que cristãos? Porque o único assunto deles era falar de Jesus Cristo, da salvação nossa, o Filho de Deus. E hoje, esses dias perguntei para o Senhor: Senhor, revela-me um assunto para falar da tua palavra. E veio na minha mente: o assunto é falar de Jesus Cristo. Ele é o nosso assunto e devemos transmitir isso e passar e semear esta preciosa semente da palavra de Deus, para que as pessoas se convertam ao Senhor, deixem os seus caminhos tortuosos e venham a servir a Deus em novidade de vida, num caminho plano, o caminho da salvação, o caminho que é Jesus Cristo, aleluia. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, aqueles irmãos cujos dons eram de profecia, e Deus revelou a eles, e eles passaram ao povo, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Aquele mundo ali na Judéia, nas nações ali, nos países circunvizinhos, né? Então haveria uma grande fome, e assim se sucedeu. E ali começou também a aparecer a caridade das pessoas. E ali já começaram a fazer coletas para mandar suprimentos e ajudas para aqueles que estavam com necessidades de alimentação devido a esta fome que veio ao povo. Então ali juntaram os recursos das coletas e enviaram por meio de Barnabé e Saulo para levar. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César.
Cláudio César, para ficar registrado o tempo pela história, para a localização do tempo na história. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Então fizeram ali uma coleta e todos com alegria contribuíram segundo a sua prosperidade, conforme cada um tinha, puseram uma parte para socorrer a fome dos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo. Então, olha que palavra bonita. Eles, fugindo da perseguição na Judéia, foram para Antioquia e lá começaram a anunciar o evangelho. E os gregos se converteram e isso animou a cada um deles, reviveu neles novamente o ânimo, porque eles estavam tristes e abatidos, fugindo de uma grande perseguição. E ali eles foram chamados de cristãos, e somos chamados de cristãos até o dia de hoje, e até o fim vamos ser chamados de cristãos, até a aparição na glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós pertencemos. Venha pertencer à família do Senhor Jesus Cristo, andando na sua palavra. Veja, leia a palavra de Deus para conhecer os preceitos e as determinações do Senhor, porquanto o Senhor Jesus Cristo deu ordem aos seus discípulos e aos seus apóstolos e discípulos e a todos nós no dia de hoje, dizendo: ide por todo o mundo. Aqui cumpriu aquela palavra. Eles saíram da Judéia e foram para uma nação já onde eram os gentios. Gentio são os estrangeiros com relação aos judeus, e todos nós éramos gentio com relação a eles, estrangeiros, brasileiros, paraguaios, argentinos, americanos, e assim todos com relação a eles eram gentios, somos gentios, mas o Senhor nos chamou e nos fez uma só família, somos irmãos. Para nós as fronteiras já não dizem muito, porquanto se há necessidade numa outra nação, nós com alegria também devemos contribuir, como há coletas para ajuda à obra de Deus que se iniciou na África e eles têm necessidade, então os cristãos de vários países enviam recursos, como o Brasil também já recebeu recursos estrangeiros durante a história no passado, para que o evangelho entrasse aqui, para que o evangelho fosse anunciado, para os crentes, para a ajuda humanitária, como acontece hoje também, as ajudas humanitárias. E no Brasil temos as contribuições também para atendimento especial no caso de catástrofe, de enchentes, no caso de necessidades grandes que se apresentam no país, mas os cristãos se unem e fazem as suas coletas para socorro daqueles que necessitam. Então aqui foi feita uma grande coleta e foi mandado a recursos para a alimentação das pessoas que estavam passando fome na Judéia. Então, aquele que Deus chama também reparte de boamente. Ele tem a caridade no seu coração e não falha. Ele ajuda com prazer, com alegria, não com força, porque foi ensinado que, quanto às contribuições, ela não deve ser com força, ou diz, você tem que dar isso, você tem que dar tanto. Não, é conforme a prosperidade de cada um e segundo cada um propõe no seu coração. O Senhor ama aquele que contribui com alegria, e não porque é dito a ele que você tem que dar tanto. Não, de maneira nenhuma. As coisas de Deus são bem democráticas e fica a critério de cada um em aceitá-la ou rejeitá-la. Mas o pagamento é na aparição do Senhor Jesus, onde separará aqueles que obedeceram a sua palavra à sua direita e os que enjeitaram a sua esquerda para a condenação.
e os que receberem vão estar na glória do Senhor. Ficamos com essa palavra. Deus seja louvado. Amém.